Fala galera, e aí, tranquilo? E aí, tentaram fazer o exercício? Como é que foi? Me diz aí o que achou, se achou difícil, achou fácil. Eu trago agora a resolução dele, e para quem não tinha assistido a aula e veio direto para o vídeo do exercício, vou ler novamente aqui a questão para que a gente consiga seguir, pegue as informações mais importantes, digamos assim, e a gente faça os cálculos, tá? Então, vou dar uma olhadinha aqui para ler. Considere o seguinte problema. 4.500 kg por hora de uma solução que é um terço em massa do sal cromato de potássio se junta com uma corrente de reciclo contendo 36,4% desse mesmo sal, para em seguida alimentar um evaporador. Tem várias informações já aí. A corrente concentrada que deixa o evaporador contém 49,4% do cromato. Essa corrente entra em um cristalizador, no qual é resfriada e consequentemente precipitando os sais, e depois filtrada. A torta de filtro consiste em cristais de cromato e uma solução contém 36,4% do cromato em massa. Tá? Os cristais constituem 95% da massa total da torta de filtro, essa também é uma informação bem relevante. E ele diz que a solução que passa através do filtro, né, tem o que fica retido no filtro e isso é o que passa do filtro, é a corrente de reciclo, como já foi lá citada. Então pede o seguinte, faça um diagrama de fluxo para esse sistema, indicando e enumerando cada corrente, isso é crucial que a gente faça para o entendimento realmente, né, o entendimento do problema e a gente conseguir fazer os cálculos de forma organizada. Depois pede, calcule a taxa de evaporação, taxa de produção de cromato cristalino, as taxas de alimentação para as quais o evaporador e o cristalizador devem ser projetados, e também a razão de reciclo, que corresponde àquela massa, a massa do reciclo, sobre a massa da alimentação virgem, ou a vazão mássica do reciclo em relação à alimentação virgem. Diz depois, suponha que esse filtrado fosse descartado e não reciclado, e pergunta qual a taxa de produção de cristais nessa situação. E também quais os benefícios desse reciclo. Estime os custos para ter uma ideia. Então, são essas questões que a gente precisa ver por aqui. E vamos lá. Tentei deixar aqui uma resolução um tanto detalhada, mas ao mesmo tempo direta para a gente conseguir chegar na resposta tranquilamente. Então, vamos lá, vamos observar como foi que isso aqui ficou resolvido. Aqui, esse seria o nosso sistema, eu já separando aqui com todas as informações que a gente precisa. Observa que tem algumas coisas pontilhadas aí, que isso está marcando o que seria a nossa análise global e também as análises parciais, análises dentro de cada equipamento. Observe o seguinte, veja as informações que são dadas, que foram dadas para o nosso sistema. Alimentação virgem, então ele dá essa informação para a gente. Eu consigo montar primeiro. Vamos pensar, a gente tem um equipamento chamado evaporador e tem um cristalizador. Esses dois equipamentos estão em série, eu tenho uma corrente de reciclo e também, como existe essa corrente de reciclo, eu tenho uma junção. Eu coloquei esse pontilhado na junção da corrente 6, que é o que volta do reciclo. Você pode ver, ele está antes do evaporador, sem nada dentro. O que é isso? O que quer dizer? É simplesmente uma conexão. Imagina que isso é um T de uma tubulação que simplesmente serve para juntar duas correntes. Tem, claro, todo um sistema complexo de válvulas e tal, mas ele não é um equipamento propriamente dito. Mas eu vou considerar aqui, entre aspas, como sendo um equipamento, porque ele vai ser o nosso ponto de mistura. Então, beleza. Pelas informações que foram dadas aqui na questão, a gente tem uma alimentação de 4.500 kg por hora e ele informa que um terço dessa alimentação é do cromato, é do sal. Aí veja que eu deixei marcado em vermelho a outra informação que a gente pode obter por conta disso. Não é que ele deu diretamente, mas ele deu indiretamente. Já que eu só tenho uma mistura de dois componentes,
Se eu tenho ali a informação de 1, eu sei que 1/3 é de um componente, obviamente, 2/3 vai ser do outro. Na sequência, eu tenho que, depois da alimentação e junto com o ponto do reciclo, eu tenho a corrente que alimenta o evaporador. Eu chamei ela de corrente M1, porque M0 é a nossa corrente lá da alimentação. E aí o balanço nessa corrente, o balanço parcial, vamos pensar assim, vai ser a corrente M1 que entra com sal e a corrente M1 que entra com água. Então eu tenho X1 e 1 menos X1 como sendo as frações. A gente já viu fração lá na outra aula, então está tranquilo aqui para você entender que se são dois componentes, um tem um valor, o outro tem um valor 1 menos aquele valor. Por exemplo, se for metade um componente, o outro é a outra metade. Se um for 0,6, o outro é 0,4. Lembrando que por ser uma mistura de fração, a junção aqui de dois componentes tem que dar 1. E essas duas alimentam o evaporador, que é o primeiro equipamento em si que a gente considera aqui no sistema. Então, observa o seguinte: no evaporador, se ele é um evaporador, ele evapora, óbvio. Então, tem uma saída nele, tá? Então, observa que o pontilhado ao redor, nesse triângulo aí ao redor do evaporador, indica que ele tem uma saída, beleza. E ele também manda uma parte para o cristalizador, que justamente o evaporador é para tirar o excesso de água e mandar para o cristalizador. Ali eu tenho uma outra corrente M3 que no problema também dá. Diz que ela tem 49,4% do meu sal. Então já é mais uma informação. E claro, 0,506 ali você pega pela relação 1 menos o valor da quantidade de sal. Beleza. No cristalizador, parte vai para fora do sistema, né, que é a torta de filtro e uma solução ali de sal que segue para ser descartada, tem que ser tirada, e parte volta para o reciclado, que é o que ele chama corrente de reciclo. Então, no balanço do cristalizador, vai ter ali tanto a saída dessas correntes M4 e M5, que, pelo que você já leu lá no problema, elas são relacionadas, né? Ele tem um detalhezinho, que a corrente 4 é 95% e tal do que seria a corrente como um todo, e ela é composta basicamente de material sólido, tá? Então, esse é o nosso sistema com todas as informações possíveis. Lembrando que essa solução de sal, ele também fala lá que é 0,36 ou 0,364 ou então 36,4%. Então observa o seguinte, vamos aqui na sequência para fazer algo que é análise de grau de liberdade. Veja que isso pode até parecer uma coisa nova, mas é a forma da gente entender por onde deve começar a resolução do nosso problema. E aí, pensando agora nessa questão de graus de liberdade, vamos observar o balanço global do nosso sistema. O que seria então esse balanço global? O que entra no sistema, de fato, e o que sai, de fato, do sistema. Beleza. O que é entrar de fato e sair de fato? Não importa quantas correntes tenham, como a gente viu aqui, que tem várias correntes, tem o reciclo, tem o que alimenta o evaporador, tem o que sai do evaporador para o cristalizador. Tem uma série de correntes, mas beleza, quando a gente fala aqui do balanço global, é só o que entra que não está conectado a nada e o que sai e não está conectado a nada. E como funciona essa análise de grau de liberdade? Quais são as incógnitas envolvidas? É uma análise de incógnitas e equações que são presentes, que estão presentes. Então, tenta ver o seguinte aqui. Quais são as incógnitas envolvidas nesse sistema? Eu tenho uma corrente que eu chamei ali de M2, M4 e M5. Porque a corrente M0 já foi dada. Se ela já foi dada, ela não entra como incógnita, obviamente. E pense o seguinte:
Essas são as incógnitas. Quais são as informações? Eu tenho dois balanços. Por que dois balanços? Porque eu tenho dois componentes. Eu posso fazer um balanço tanto para a água como um balanço para o sal, já que a gente está falando de uma solução salina. E no problema também foi dada uma informação adicional, que é esse M4, a corrente 4, tem 95% da massa total que sai ali naquela junção M4 M5. Beleza. Se eu tenho dois balanços e tenho essa informação adicional, são três. Se eu tenho três incógnitas e tenho três informações adicionais, ótimo. 3 menos 2 menos 1, 0 graus de liberdade. Significa que o balanço global pode ser resolvido a partir desse ponto. Eu consigo começar a resolver meu problema nesse ponto. Essa informação é bom você ler um pouco, claro, sobre grau de liberdade, mas é basicamente o seguinte: você analisar se o sistema tem solução. Nesse caso, como eu tenho aqui três incógnitas e tenho três informações, essa parte do sistema para o balanço global gera a resposta possível. Então, eu tenho como encontrar algum valor a partir disso aqui. Fazendo agora o balanço naquele ponto que a gente chamou ali de ponto de mistura, né, o ponto que recebe o do reciclo, e junta com a alimentação, eu tenho o seguinte: a corrente do reciclo a gente nomeou ela como M6. A corrente que entra para ir lá para o evaporador M1, né? E a corrente da alimentação virgem, M0. Então, quais são as incógnitas que tem aqui? Não tenho nenhuma informação sobre a quantidade de sal e de água, né? Como eles são dependentes, na corrente 1. Então, a fração em 1 é uma incógnita. A vazão também dessa corrente é uma incógnita, assim como a vazão do filtrado. Então, três incógnitas mais uma vez. Diferente das outras três incógnitas, mas a gente tem três incógnitas. E o que eu posso fazer aqui? Os dois balanços. Eu tenho água e tenho o sal. Então, 3 menos 2, 1, eu tenho 1 grau de liberdade. Esse não é um ponto indicado para eu começar a resolver meu sistema. Já aqui pensando no outro equipamento, indo na sequência, o balanço no evaporador nos mostra o seguinte: a corrente M1 ela entra, a corrente M2 sai e a corrente M3 sai. Eu tenho informações aqui da corrente M3, mas não tenho da corrente M2. Mas observa o seguinte: eu tenho aqui a corrente M2, ela está saindo totalmente do meu sistema, ela entrou lá no balanço global. Então, mesmo ela saindo aqui do evaporador, ela está saindo totalmente do sistema. Isso faz com que eu precise descartar a informação que está em M2. Então, observa bem o seguinte: as incógnitas aqui não levam em consideração a corrente M2, porque ela sai totalmente do sistema. Ela não é só um balanço parcial, ela é um balanço global. Lembra lá do primeiro que a gente viu? Ela é balanço global. Então, quais são as incógnitas de fato que a gente tem aqui? A vazão M1, que a gente já tinha visto no anterior, a vazão M3 e, consequentemente, aqui a fração de cada componente. X1, e a gente tem o quê? Mais uma vez, balanços, os dois balanços. Então, grau de liberdade 1 também para esse caso. O evaporador não é um equipamento que vai nos dar muitas informações se a gente começar a calcular o nosso sistema a partir dele. Beleza. Vamos observar outro equipamento, que é o que vem na sequência, que é o cristalizador. Veja que aqui a gente tem a vazão que entra nele e tem a vazão que sai para o reciclo. Note que aqui eu já não coloquei as vazões 4 e 5, porque elas só fazem parte do balanço global. Lembre que nos balanços parciais a gente considera só o que fica dentro do sistema, tá? Preste bem atenção a isso, porque isso faz diferença na hora de calcular, na hora de você entender o seu grau de liberdade. E aqui quais são as incógnitas? Eu tenho as informações das frações em 3 e 6,
mas eu não sei as vazões. Então, as incógnitas são as vazões 3 e 6. E opa, eu tenho os dois balanços também, já que tem os dois componentes. Então, aqui, 0 grau de liberdade, ok? Fechou aqui, a gente consegue, a partir disso, montar as equações e chegar para os cálculos. Então, vamos lá para os cálculos. Vou mostrar no quadro, apareço ali e a gente continua. Começando aqui com o balanço global, observe o seguinte. A gente tem, lembre que a gente ainda está falando de processos que não têm reações químicas acontecendo, então, por não ter reação, não foi falado em nada de acúmulo no material, né, lá nos equipamentos, acúmulo de material nos equipamentos. Então, a gente tem aquela situação que eu já começo a partir dela, na qual entrada igual a saída. Se eu tenho entrada igual a saída, lembre que a gente está fazendo aqui o balanço global, tá? Então, com o balanço global, se eu tenho entrada igual a saída, eu vou ter qual a entrada? Lembra lá do nosso cálculo inicial, mostrando todos os equipamentos, e quando a gente fez a análise do grau de liberdade, dos graus de liberdade, para cada etapa, cada situação do projeto, né, do nosso projeto em andamento ali. Então, pense o seguinte, no balanço global, como um todo, aqui a gente tem como entrada a alimentação do sistema, que eu vou chamar aqui de M.0, tá? Vazão de alimentação, igual a saída, que são as correntes 2, 4 e 5. Então, se as saídas são as correntes 2, 4 e 5, beleza, essa é a informação que a gente obteve lá da análise do grau de liberdade, o balanço global do sistema, o que entra no sistema e o que sai do sistema. Isso sem levar em consideração cada equipamento em si. A gente vai tratar dos equipamentos daqui a pouco na próxima etapa. Primeiro a gente faz essa análise global. Então observe, M0 é minha alimentação, está marcado aqui para você. M2, eu vou falar M2, mas lembra, é M.2 já que a gente está falando de vazão, tá? É o evaporador, que ele sai do sistema, sai unicamente vapor ali do sistema. M4 e M5 corresponde à vazão ou às vazões lá do filtro, daquele último cantinho que tem lá. A gente vai olhar isso em detalhes para ficar claro, mas por que eu estou somando aqui? Lembra que na análise do grau de liberdade, ele falou, a própria questão tem um informativo disso, de que eles são relacionados, tem lá um percentual, quanto é de sólido em uma corrente, quanto tem de solução na outra, tá? Então, assim, esse filtro são correntes que têm interrelação. E como isso se manifesta? Observe aqui, M4 e o M5, eles têm essa relação que é aquele 0,95 que ele indica lá, que é o seguinte, 0,95. Ele diz que a corrente que sai em 4, ela tem 95% daquela mistura. Então, ela tem 95% do que seria, teoricamente, as vazões 4 e 5. E essa relação é fundamental, ela é uma informação adicional ao nosso sistema e ela é fundamental para que a gente consiga resolver os cálculos. Resolvendo isso aqui já diretamente, né, eu não vou me deter a colocar passo a passo dos cálculos, que isso aqui acaba sendo um tanto trivial. Então, beleza, com essa relação, a gente tem essa informação que a vazão em 5, o M5, 0,052 por aí vai, M4. Essa é a nossa primeira análise, a primeira equação que a gente consegue determinar a partir do balanço global. Depois de ter visto o balanço global para o sistema, né, a gente pode agora fazer um balanço parcial para cada um dos componentes, já que a gente tem também uma informação como essa, né? Lembra que foi dado lá no próprio problema, inicialmente, qual era a fração que tinha desse sal, do cromato aqui, que a gente chamou de K. Então, observando a mesma situação, esse agora é um balanço parcial e é para esse componente, para o nosso cromato. Então, olha só, entrada igual a saída permanece no nosso sistema. Então, beleza. Se entrada igual a saída,
A vazão da alimentação continua no ponto 4 e no ponto 5, que são que é a análise global do nosso sistema, tá? Isso a gente fazendo o balanço para o cromato. Observe o seguinte, você viu lá no outro balanço que a gente tinha também no global a vazão M2, que seria a do evaporador. Eu posso até colocar ela aqui, mas por que eu não tinha colocado? O que chama a atenção é um evaporador. Se é um evaporador, só vai sair vapor de água. Não tem sal naquela corrente. Então, o balanço parcial para ele elimina isso aqui, ok? Isso fica bem claro, porque se é um evaporador, só vai sair vapor. Aí observa o seguinte, a informação inicial, ela tem 1/3. Então, a fração aqui é 0,333, 1/3. Vazão total 4.500. O 4, lembra que ele fala lá que é o material sólido, é a torta de filtro lá, a quantidade de sólido que saiu do sistema. Se é uma quantidade de sólido, só tem ele, então a fração 100%, a gente coloca aqui o 1. Tá? Então, 1 vezes a vazão em 4. Para o ponto em 5, ele dá também essa informação que a fração é 0,364 ou 36,4%. E o nosso M5, a gente chegou lá da expressão do balanço global, que é essa relação aqui com M4 ponto, vazão. Então, olha só, a gente já tem aqui como determinar o M4 por esse balanço parcial. Então, os dois que tinham grau de liberdade zero, a gente já conseguiu encontrar aqui tranquilamente. Então, vazão em 4, 1471,8 quilogramas por hora. Lembrar sempre de colocar essa unidade, tá? Isso é importantíssimo. Na verdade, eu considero fundamental. Se você não coloca essa unidade, eu não sei o que você está falando. Não vou entender. 1471 o quê? Quilos, toneladas, mol, não sei do que se trata. Então, preste bem atenção nisso, mantém sempre essa unidade. Tá? Então, vazão em 4, 1471,8. E aí, olha só, com esse último balanço, a gente conseguiu determinar o nosso M4, então a gente consegue agora calcular rapidamente o M5, que é uma proporção direta. Então, 0,05263 vezes o nosso valor de M4, que a gente acabou de encontrar. Então, M.5, a vazão em 5, 77,46, mais um valor foi determinado. E aí, a gente consegue voltar agora, gente, observa bem aqui, para o balanço global, mais uma vez, a gente chega no balanço global pelo seguinte, o que entra é igual ao que sai. Já foi falado, a gente está com isso em mente, beleza. Mas agora, ó, vazão da alimentação é igual ao que sai do evaporador, mais o que sai lá naquelas correntes 4 e 5. A gente já viu essa equação, mas agora a gente tem determinado o valor de 4, o valor de 5 e foi dada a alimentação. Então, beleza, a gente consegue determinar a vazão em 2 agora prontamente. Então, a vazão do evaporador, a gente acabou de determinar a vazão 2, né, M2, 2.950,74 kg por hora. Observa que a gente sempre vai ficar nessa questão de analisar um balanço global e um balanço parcial para cada componente, para cada equipamento, dependendo das informações disponíveis. Então, analisando agora para o cristalizador, tem o seguinte: a vazão que entra nele, em 3, e as vazões de saída. Lembrando, M4 e M5 são aquelas vazões interdependentes que a gente já conseguiu determinar, e M6 é uma vazão desconhecida. Então, eu tenho aqui que a minha vazão 3 é igual a um valor determinado mais o M6, que seria o outro ponto, que seria a outra vazão que eu ainda preciso determinar. Então, nesse balanço global, a gente tem uma variável que ainda é dependente. Eu vou chamar aqui de equação 1, equação 1 qualquer aqui, e a gente continua trabalhando com ela na hora que a gente fizer outro balanço, que vai ser um balanço parcial,
e a gente consegue então ter duas equações para montar um sistema. Com duas equações, duas incógnitas, eu consigo determinar o valor de cada uma delas. E daí observe que no balanço parcial agora, para esse mesmo equipamento, a gente tem 3, 4, 5 e 6, sem nenhum problema, né? A gente consegue enxergar isso aqui. Mas veja o seguinte, na corrente 4 é indicado lá que não tem água, é simplesmente lá o resíduo do meu filtro é o que fica em cima, é uma quantidade de sólido. Se não tem água e eu estou fazendo o balanço aqui parcial para a água, tá? Ficar bem claro aqui, balanço parcial para a água que a gente chamou de W aqui no sistema. Se não tem, esse valor aqui não existe, porque isso aqui vai ser zero. E zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Beleza, então eu tenho a minha vazão em 3, tenho aqui o equivalente à vazão em 5 para a água, que também é uma informação que a gente consegue obter do sistema, e a fração em 6 vezes a vazão em 6. Note que eu formei agora a segunda equação, vou chamar aqui de equação 2, e com essa equação a gente consegue montar o sistema junto com a outra e determina tanto M3 como M6. Então, de posse dessas duas equações, a gente monta aqui o sistema e, claro, eu tenho duas incógnitas e duas equações. É um sistema determinado, então é só fazer as contas, isola um, no caso aqui o M3 já está isolado, é só substituir aqui o M6 e a gente encontra. Então, os valores visualizados aqui foi M6 5.651, tá ok? E o valor de M3, lembrando que é vazão, pouco mais de 7.200. Então, os dois foram determinados. Falta agora, se você observar, a gente determinar a vazão 1, que é aquela que começa ali para alimentar o evaporador. Então, a gente vai agora e faz o cálculo para encontrar ela. Então, observa só, para determinar isso, né, o ponto de mistura, aquele que a gente colocou como um quadradinho, um pontilhado lá na nossa análise de grau de liberdade, também não tem reação, aquelas coisas que a gente já falou. Então, o que entra é igual ao que sai. E o que exatamente entra naquele ponto? Observa só, você tem a vazão 0, que é a da alimentação, tem a vazão 6, que é aquela que está vindo lá do reciclo, e é igual ao que sai, entre aspas, sai daquele ponto de mistura, que é o que vai servir como fonte, né, entrada do evaporador. Lembra que a gente está fazendo o balanço daquele ponto. Então não interessa o que vai acontecer no evaporador depois, e sim o que entrou nele. Nesse caso, os dois, aqui o M0 já foi dado e o M6 a gente já encontrou, então encontrou aqui o M1, fechou. Agora a gente precisa olhar para o que a questão pediu e responder de fato. Esse é um ponto que eu chamo bastante a atenção pelo seguinte: muitas vezes a gente pega as questões, simplesmente faz o cálculo, os cálculos e joga lá como a solução. Lembre que isso não é a solução do problema, isso aqui são os cálculos. Quem responder algo desse tipo está incompleto, não respondeu a questão. Na verdade, fez os cálculos, deixou tudo determinado aqui, mas não respondeu de fato. Então, atente bem para isso e vamos voltar lá na questão, ver o que ela pede para a gente responder. Respondendo aqui a essa nossa questão, vamos deixar de forma bem sucinta. O diagrama de fluxo já foi feito, a gente colocou todos os componentes e eles aparecem lá. É só voltar ali um pouquinho o vídeo, você vai ver logo na parte inicial. A gente colocou os equipamentos e colocou também as correntes, o que indica cada uma delas. E vamos observar, ele pede a taxa de evaporação. O que seria essa taxa de evaporação? O quanto o evaporador consegue levar, né? O quanto ele consegue evaporar do material. E nesse caso, a nossa corrente M2, ela vale 2.950, ponto alguma coisa, ponto 74, tá? Então essa é a taxa de evaporação. A taxa de produção do cromato é o que sai lá
no filtro, aquela parte do material sólido que é a corrente M4. Ela tem valor 1.471,8 kg por hora. Lembra sempre da unidade, tá? Outra pergunta é em relação ao evaporador e o cristalizador. O quanto eles precisam, para quanto eles precisam ser projetados? O evaporador, ele precisa ser projetado para receber uma carga de 10.151,24 kg por hora. É isso que foi pedido, é o que é necessário que ele funcione, porque de acordo com os nossos cálculos é isso que vai entrar no sistema. O cristalizador, por sua parte, ele tem que ser projetado para receber 7.200,5 kg por hora. Então, isso é o mínimo que esses equipamentos precisam ter a capacidade para que eles possam fazer a função deles de fato, tá? Essa outra questão que tem, falando assim do filtrado, se ele fosse descartado, eu vou deixar para você fazer, porque assim, a montagem é a mesma, não vai mudar muita coisa, com exceção daquela corrente do reciclo que não vai mais subir para o sistema. Simplesmente ela vai ser descartada. Na verdade, é um cálculo até mais fácil de fazer. E aí você observa o que acontece e discute sobre o que seria a vantagem do reciclo, tá? Essa vantagem estima os preços ali, baseado no preço desse sal aí no comércio. Vocês conseguem encontrar isso aqui na internet fácil, pelo menos para ter uma estimativa do quanto você economiza fazendo o reciclo. Então, era isso. Fica essa outra parte para você fazer, mas esse exercício basicamente era para a gente entender um balanço de massa que tem uma reentrada, uma parte do processo que volta realmente para ele. Tranquilo? Bons estudos, continue. Estou aqui para tirar dúvida, comenta, diz aí o que achou, se achou isso difícil ou fácil de fazer. E estamos aqui. Valeu, até a próxima.